Oi, boa noite! Como vai você? Eu te desejo uma excelente noite aqui na nossa companhia, porque nós queremos ficar juntinhos de você. Hoje vamos falar sobre desejos sexuais. Vamos falar a respeito da necessidade de conhecer, sobre os seus próprios desejos, como se desenvolve, como se desenrola, como nos comportamos e tudo mais que você queira saber a respeito. E pode fazer perguntinhas para a gente também. Deixe a sua pergunta na nossa página facebook.com/semtabus.nt ou pode escrever para a gente também, semtabus@novotempo.com. Fique muito à vontade, queremos ter você sempre na companhia. A nossa intenção é muito clara, é ter você participando com a gente para que a gente entenda que o programa que estamos fazendo, o conteúdo que estamos trazendo, repercute na tua vida, é interessante para você, é importante, significativo para você. Então, se quiser apenas nos escrever dizendo que esse conteúdo tem ajudado a você, quiser nos contar a sua história, para a gente é muito significativo, faz sentido. A cada vez que nós nos dispomos a estar aqui com você, pensando em você, nós estamos certos de que estamos te ajudando. Se descobrirmos que não é de ajuda nenhuma, então vamos mudar de programa, vamos mudar de assunto e assim a gente vai fazer algo que seja então de fato interessante para você. Mas até agora o que temos sabido é que o Sem Tabus faz a diferença na vida de muita gente. Quantas vezes homens agradecem-nos por estarmos fazendo este programa? Mulheres que são ricamente abençoadas e agradecem também. Então, nós bem entendemos que até agora o Sem Tabus chega a ser até um serviço de utilidade pública para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em lidar com a sua vida íntima. Olha só, que contrassenso, né? Aquilo que é mais íntimo nosso, temos dificuldade nisso e a quem pedimos socorro? Pedimos ajuda a quem? Falamos sobre esses assuntos para quem? Muitas vezes nós aqui nos expomos, falando a respeito de um tema que é muito delicado aos ouvidos de muita gente e nem sempre também compreendido por outro grupo de pessoas, mas é necessário. Então, temos esse entendimento, essa clareza e fazemos com muito carinho, com muito respeito por você, por sua história, por sua vida íntima e querendo que o seu relacionamento sexual seja cada vez mais eficiente e feliz. Aqui no Sem Tabus, ela volta comigo hoje, escritora e especialista em sexualidade para conversar com a gente, Eliane Alvarenga. Bem-vinda! Que bom que você voltou, meu público amou você. Que bom, obrigada. É um prazer para mim estar aqui de volta. Quantas vezes você precisar, estarei disponível. Estamos aqui, juntinhas. Livro prontinho aqui na minha mão. O seu livro, assim, a cara do Sem Tabus. Eu disse para você isso de outra vez e repito aqui. Quando eu peguei o seu livro, que li, a impressão que eu tive é que todos os programas do Sem Tabus estão aqui. É do jeitinho que eu acredito, é do jeitinho que eu penso que devamos dividir a informação com você aí de casa. E ter isso em livro é muito melhor ainda. Você pode acessar a qualquer momento, visualizar, riscar, rabiscar e perguntar para a autora. Quem quer falar com a autora também, como é que faz? Então, a gente tem uma página no Facebook, que é Eliane Melo. Então, você pode me procurar lá, que vai me encontrar. Ou então pelo e-mail. Então, o e-mail é livroconversaíntima@gmail.com e a gente tem um blog, conversa2.com. Esse livro foi escrito a duas mãos, não é? Sim. Então é você, a Eliane Melo, e acompanhada da Idiomara Carvalho. São duas autoras que se debruçaram sobre o tema para fazê-lo entendido para muita gente, tá bom? Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Obrigada. Vamos falar hoje sobre desejo. Por que é importante saber a respeito dos próprios desejos? O desejo sexual para muita gente é assim, não, eu apenas sinto e faço, não preciso conhecer para usar, para... Então, como que você entende, como você escolheu falar a respeito? Claro, obviamente não tinha como fugir disso se você se dispôs a fazer um livro sobre sexo e sexualidade. Mas fala especialmente a respeito do desejo. Então, o desejo, ele é muito considerado a primeira fase da relação sexual. E o que eu tenho observado, Darleide? As mulheres, elas geralmente vão para uma relação sexual se existir o desejo. Então, se eu tiver com desejo, eu vou. Se eu não tiver,
eu deixo para depois. Então eu percebi a necessidade delas entenderem mais sobre o desejo. O desejo é muito mais do que ter vontade pelo sexo, ele é anterior. Então, me chama a atenção que existe uma pesquisa que foi feita com 5.000 casais, e casais entre pessoas casadas, e esses casais chegaram à conclusão que uma coisa que incomodava no casamento era o desejo sexual. E aí lendo a pesquisa, a gente observou o seguinte: as mulheres, geralmente, elas têm vontade de que esse desejo sexual delas aumente, mas elas não sabem como. E o marido também quer satisfazer a esposa, então ele também tem vontade que a esposa demonstre mais desejo sexual. Então a gente vê que é uma necessidade tanto do homem quanto da mulher. E existe um caminho para a gente poder ajudar, né? O primeiro passo é entender que o desejo é uma das fases do relacionamento sexual, mas ele pode ser anterior ao sexo. Então, é aquela ideia de que o desejo ele pode ser alimentado de forma anterior. Então, você pode pensar na relação sexual, planejar, você pode deixar o seu maior órgão sexual, que é a sua cabeça, né? É o seu cérebro, agir para que esse desejo ele tenha espaço. Então, uma vez que isso acontece, a gente vai conseguir facilitar as outras etapas, que é a excitação, o orgasmo e a resolução. Mas o desejo, ele não precisa também acontecer só no momento da relação sexual. Então, ele pode ser anterior a ela. E existe um equívoco aí. Todo mundo acha que primeiro é o desejo, depois a excitação. Às vezes você começa pela excitação. Então você acaba ali nas preliminares e cria-se o desejo. Então não necessariamente vai acontecer nessa ordem. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Pode acontecer na outra ordem, excitação, desejo, orgasmo e resolução. E isso chega a ser libertador para muita gente, né? Porque até agora é prisioneiro do desejo. Se eu sinto, eu faço, se eu não sinto, eu não faço. Aí tem a cobrança, toda essa demanda, como você bem entende. E até porque nós também vivemos sob uma pressão de que precisa ter orgasmo, precisa sempre ser sexy, precisa ser sempre poderosa sexualmente. E aí, se não vem, imagina o nível de frustração dessa mulher ou desse casal. Então, isso que você traz agora é significativo demais para o entendimento de que se eu não tenho desejo inicialmente, eu vou precisar ter uma disponibilidade até que ele chegue. E que caminho é esse? Como é que eu me disponho para essa inversão? É interessante, primeiro, que você se desgrude, literalmente, dos padrões que existem. Então, esse tipo de romance que a gente vê em novelas, que a gente vê em filmes, que a gente lê nas revistas femininas, eles precisam ser desconstruídos. Isso não funciona para mim. O que funciona para mim sou eu mesma. Então, quando eu falo de desejo, eu preciso me comparar comigo mesma. Esse é o primeiro ponto. Mas de que forma essa mulher vai poder se comparar consigo mesma? E aí a gente pode usar a ideia do namoro. Quando eu namorava com esse meu marido de hoje, como que era meu desejo? Ele era maior ou ele era menor? Né? Quando eu estava noiva, no início do meu casamento, como que era esse desejo? Porque o que as pesquisas têm demonstrado? Que ao longo dos anos dos casamentos, esse desejo ele vai se perdendo. E cerca de 22% das mulheres reclamam dessa diminuição do desejo. Então não vale a minha amiga desinibida, não vale a televisão, não vale os filmes, não vale. Eu tenho que me comparar comigo mesma. Então, a partir dessa comparação pessoal, eu preciso definir onde eu estou. Se eu estou com um desejo hoje menor do que eu tinha antigamente. E aí sim começar as mudanças. E a primeira mudança é você trabalhar com a sua cabeça, né? Então, muitas vezes você vai ter que dar lugar para o perdão, você vai ter que dar lugar para a resolução de problemas conjugais, porque eles são um grande empecilho
para esse desejo aparecer naturalmente. E dizem que principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher. Mais forte para a mulher. Sabe que você falando a respeito da não comparação com outras pessoas, um dia eu pergunto para uma amiga assim, quem é o seu padrão? E ela me responde, ficou em dúvida ainda, e eu disse, não, mas quem é o seu padrão? Quem é a pessoa que você tem como padrão? E ela citou alguns nomes e não, mas não era isso. E assim, era um exercício para a gente pensar que quando a gente põe o outro como padrão, a gente vai sempre ficar em desvantagem porque o outro é o outro sempre e eu nunca vou ser nem semelhante a ela, porque as nossas diferenças existem. Elas podem até ser uma inspiração para mim e é muito, muito bacana ter pessoas como inspiradoras, né? Pessoas que me inspiram, me fazem felizes de saber que há características nela que me ajudam a crescer, né? Mas aí nós, naquela conversa, chegávamos à conclusão de que o meu padrão sou eu mesma, porque eu que preciso me desenvolver com as minhas competências, a minha potencialidade precisa ser desenvolvida. Mas, de fato, quando nós vemos um discurso sexual, uma sensualidade que sai pelos poros, na água, no suco que você toma, no supermercado onde você vai, tudo parece ter um apelo sensual, né? E mesmo no sentido do desejo, no sentido pleno, ele se perde, né? Na plenitude da sensualidade que é bacana, construtiva, está perdido. Então, eu acho que se a gente gasta um tempinho falando sobre o desejo, é muito válido para a gente entender esse desejo a partir da nossa própria história e das nossas próprias experiências. Por exemplo, Eliane, como falar de desejo para uma mulher que foi abusada? Tem um peso. Como falar de desejo, o que é o desejo para ela? Trabalhar a sexualidade dela tem outra pegada. Aquela mulher que aprendeu sobre sexo levemente, tranquilamente, aprendeu com a família ou com bons livros, sexo para ela e desejo para ela tem uma outra pegada. Então, falar de desejo é realmente fundamental a partir da sua própria história. Eliane. Então, o que acontece? Quando eu pego essa mulher e ela define, ela se compara consigo mesma, ela precisa observar alguns pontos principais. O que está fazendo com que esse desejo dela diminua? Então, um fator que é importante, que a gente não pode excluir, é a questão fisiológica. Então, essa mulher ela tem que fazer uma análise se ela está com o corpo dela funcionando adequadamente. Okay. Então, uma vez que essa mulher tem um corpo que está funcionando adequadamente, ela já exclui essa possibilidade da questão fisiológica. Mas existem também situações específicas que fazem com que esse desejo sexual ele diminua, né? Então, o que seria uma mulher sofrer de diminuição de desejo por uma situação? Digamos que ela perdeu o emprego e ela está se sentindo muito triste por isso e afetou a área sexual dela. Digamos que ela não tenha dinheiro para pagar mais o aluguel e foi morar na casa da sogra. E ela não se sente mais tranquila no relacionamento sexual. É uma situação específica que está acontecendo e está atrapalhando o desejo sexual dela. Outra questão é o relacionamento com o marido. Então, se eu observo esse relacionamento e esse relacionamento ele está com problemas, é claro que isso vai respingar no desejo sexual. Aparece lá na hora do sexo. Sempre. Então, o que acontece? As mulheres que geralmente já estão em uma fase de menopausa, elas podem estar passando por essas questões fisiológicas, né? Uma mulher que não é bem estimulada em casa, ela pode também ter uma resposta fisiológica abaixo do esperado por não estar sendo bem estimulada. Que tipo de estímulo você fala agora? Estímulo na palavra, no carinho? Estamos falando até de coisas corriqueiras, corriqueiras, né? Então, assim, tudo... Lembre-se que quando a gente fala de desejo, ele começa na cabeça, né? Então, se essa mulher é uma mulher que ela é bem tratada, que recebe esse carinho, ela vai ter uma cabeça mais propensa a ter o desejo, né? Se essa mulher ela não recebe esse estímulo, o desejo dela vai estar diminuído, tá? Mas
é importante que ela entenda essas 3 situações, para ela ver qual dessas situações ela vai se encaixar. Tá? Então, pode ser questões fisiológicas? Pode. Pode ser situacional? Também. E também pode ser relacional. Então, uma vez que ela define, né, o que ela está passando, ela precisa buscar a solução. E é muito comum as mulheres trazerem a queixa da questão relacional, né? Sim. Muitas mulheres falam muito claramente a respeito disso, de como elas não têm resposta positiva do marido ao longo da vida, ao longo do dia, e então a resposta sexual à noite é péssima. Então muitas até fazem sexo, mas maridão, pensa numa coisa, naquele dia que você foi grosseiro, naquele dia que você não se importou com ela, aí você vai dizer, mimimi de mulher, mimimi de mulher. Experimenta fazer diferente que você vai colher resultado diferente. Não é mimimi feminino, é uma coisa que funciona do jeito que Deus fez para funcionar. E a gente precisa ser acolhida, sabe assim, aquela coisa, aquele discurso bem já repetitivo de que assim, nós fomos feitas da costela para ficar pertinho do coração, ser abraçada, ser acolhida. Não adianta inverter os papéis, nós somos criacionistas, foi assim que Deus fez, acreditamos no plano de Deus, é assim que funciona. Então você age com sua mulher como se ela fosse o outro homem na relação, como se ela tivesse como pensar como você pensa, se ela tivesse como agir como você age. E aí você tem uma resposta dura, seca, e então você vai ficar, né, no prejuízo. Então, se usar a inteligência, fizer como o caminho manda que seja feito, as coisas vão ser bem melhores para você. Não é uma questão de mimimi, né? Não mesmo. É de necessidade. O que mais dizer a respeito do desejo? Então, quando a gente fala sobre o desejo, essa mulher, ela precisa, então, tirar da cabeça dela todas essas teias de aranha, né? E quando a gente fala da situação, quando a gente fala das questões fisiológicas, são teias de aranha que estão ali atrapalhando para que ela enxergue o que ela realmente precisa modificar. Então, por falar em modificação, Eliane, vamos fazer o seguinte, como chegou o tempinho do intervalo, para a gente não entrar no assunto, não poder concluí-lo, a gente deixa a ideia no ar, a conversa sobre desejo sexual, rapidinho, já volta aqui com a gente. O que aconteceu? Diminuiu o seu desejo, está sem vontade, por que será? Consegue identificar questões fisiológicas? Já foi ao médico, já pediu exame, já conversou com o ginecologista, já investigou, precisa investigar. Situacional, está passando por alguma situação que complica a tua desenvoltura sexual, ou tem a ver com o seu relacionamento, brigou, xingou, está chateado, discutiu, ele é grosseiro, você tem alguma coisa do gênero, vou querer também saber, isso também se aplica aos homens ou estamos falando só das mulheres? O que se aplica aos homens no quesito desejo? Boa, né? Essa é boa para você também. Rapidinho, já estamos de volta, até já. Estou conversando aqui hoje com uma das autoras do livro Conversa Íntima, já esteve com a gente há algum tempo atrás, volta aqui. Um dia desse eu vou trazer aí Diomara, que é a outra escritora, para falar a respeito de temas também incríveis aqui do livro Conversa Íntima, sobre sexualidade. Hoje nós estamos falando especialmente sobre desejo sexual. Sabe o que eu estava lendo aqui? Que uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, você falou inclusive de pesquisas com 5.000 casais, ou seja, baita pesquisa, né? Demonstrou que apesar de uma falta ocasional do desejo, a maioria dos casais refere estar feliz com sua vida sexual. Como assim? Porém, demonstra o interesse de torná-la melhor. Ótimo. Como assim? O que significa? Eles têm queixa referente ao desejo, mas estão bem sexualmente. Como funciona? Essa parte dessa pesquisa é super interessante porque desmistifica a ideia do desejo ser contínuo, 100%, o tempo todo, tem que ser perfeito. Na vida sexual, nada é perfeito. Então, na verdade, nossa vida sexual ela funciona como um gráfico que vai ter partes altas e partes baixas. Então, isso já tira um peso enorme da cabeça de todo mundo. Então, não preciso estar 100% feliz, 100% cheia de desejos, cheia de excitação o tempo inteiro. Quando você diz que não precisa, é porque não há condição para sê-lo, não é possível sê-lo. Então, essa pesquisa ela é interessante nesse aspecto, porque mostra que, olha, apesar de eu não ter esse desejo 100%
todos os dias eu estou feliz. Eu quero continuar a minha vida com essa pessoa que eu escolhi. E, inclusive, nessa pesquisa, eles demonstram que as pessoas não têm interesse nenhum em mudar de parceiro por causa desses ocasionais desajustes. Então, vale a pena permanecer casado, trabalhar a sexualidade no casamento e trabalhar para que esse desejo aumente, né? Mas quando a gente fala de desejo, é muito fácil a gente pensar na mulher, né? Então a gente sempre pensa assim, a mulher vai ter o desejo diminuído. É verdade, é mais comum encontrarmos mulheres com o desejo diminuído, mas também afeta os homens. Inclusive, dando algumas palestras pelo Brasil, eu tenho encontrado mulheres queixosas que elas têm muito desejo sexual, mas o marido não corresponde. Então, é um problema que acontece tanto com homens quanto com mulheres, mas ele só vai ser identificado como uma desordem se passar de 6 meses contínuo na mesma situação. E quando a gente fala desse desejo aqui, desse programa, a gente está falando do pessoal normal, das pessoas comuns que naturalmente na sua vida sexual acabam por ter uma diminuiçãozinha no desejo no seu dia a dia. Mas ele só deve preocupar quando essa falta de desejo é por pelo menos um período de 6 meses. Antes disso, é possível que seja algo mais situacional, mais relacional ou de ordem fisiológica que possa ser administrado quando percebido e busca-se ajuda, né? Uma outra questão que você pontua é que ao conversar com maridos que se queixam das esposas no quesito desejo, eles demonstram que se preocupam com o prazer feminino tanto quanto o próprio. Isso é uma coisa bacana, porque dá-se a ideia de que, ou pelo menos o que tem se conhecido, de modo geral, é que o homem é muito preocupado com a sua vontade. Não, ele se importa em se satisfazer. Estando satisfeito, ele não se importa comigo. Então, o homem atual, ele se importa com o desejo feminino, com o prazer feminino. Sim, graças a Deus. Graças a Deus, o homem está se preocupando, sim. E o que acontece, Darleide? Ele se preocupa tanto que uma vez que essa mulher ela está desmotivada para o relacionamento sexual, essa desmotivação da mulher interfere no desejo dele. Então, o homem de hoje, o marido, ele não quer simplesmente ter o prazer pessoal. Ele quer ter o prazer pessoal e ter certeza de que sua esposa também está tendo prazer. E isso é muito, muito bom. E o que a gente vê na realidade? Existem formas de fazer com que esse desejo sexual, ele fique mais ativo, tanto nos homens quanto nas mulheres. Né? E uma das coisas que é interessante com relação aos homens, por exemplo, eles se sentem motivados para o desejo sexual quando a mulher, ela toma iniciativa para a relação sexual. Então, assim, ele entende através dessa conduta de que aquela mulher tem interesse por ele, tem desejo por ele, de que ele é o suficiente para fazer com que esse sentimento sexual nasça na esposa. Para ele é uma prova de amor, digamos assim, né? Os homens também precisam cuidar com referência ao estado de saúde, né? Alguma questão que seja fisiológica, também as situações. Quais são as situações que mais comprometem o desejo masculino? Trabalho, estresse? Estresse sempre vai comprometer, mas o que acontece? O homem, ele consegue ainda pensar em sexo apesar do estresse, porque o sexo para ele é um fator desestressante. Né? Mas, por exemplo, um homem que tem ejaculação precoce, ele provavelmente vai desenvolver a longo prazo um problema no desejo, porque ele vai pensar na performance sexual. Ele vai achar que ele não está com uma performance sexual adequada. Então, pode acabar interferindo nas questões do desejo sexual. Que referências relacionais prejudicam o desejo masculino? Para a mulher, como a gente falou anteriormente, para ela é muito importante que a relação esteja resolvida, que ele tenha sido carinhoso, que ele saiba falar com ela e se portar com ela. O que atinge o homem na questão relacionamento e também no que se refere ao seu desejo? Então, o homem, vou pensar em um exemplo prático para te dar. Eu estive conversando
com um casal e ele passava muito tempo trabalhando fora de casa. E ele falava o seguinte, que quando ele chegava em casa, ele ouvia muitas reclamações, ele era cobrado o tempo todo com relação à sua ausência. E essas cobranças não eram feitas da melhor forma possível. Isso foi causando nele um desajuste e ele começou a não ter interesse nem de ir para casa. Imagina de se relacionar sexualmente. Então, às vezes, a gente é muito enfática falando assim que só a mulher se preocupa com o relacionamento, mas não, o homem também se preocupa. Se ressente, né? Sim. E é claro que é importante para o homem, né, sentir que a mulher o admira, que a mulher tem respeito por ele, pelo trabalho que ele executa. Então, isso faz muita diferença para o homem. Acho que aquela mulher crítica, rixosa, é bem a brava, goteira. Como diz a Bíblia, que fica gotejando, a mulher que é muito ácida, né? Eu acho que essa palavra pode descrever muito dessa personalidade que oprime esse homem, que rouba dele a capacidade de ser macho mesmo dentro de casa, de ser o homem da relação, o que é muito bacana, que ele tenha esse papel muito bem definido dentro de casa, mas há mulheres muito ácidas, muito azedas, muito chatas, não é? E então isso fica a dica para você. Às vezes o seu marido não está te procurando sexualmente e você é tão ácida na sua fala, no seu jeito, que o afasta e depois você diz, mas ele nem me procura. E isso já é mais um motivo para você criticá-lo. Quando na verdade, quanto mais você agir assim, de maneira amarga, mais você vai perder esse marido, mais você vai ter prejuízos na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento. Então, presta atenção na sua condição enquanto mulher, em que condição você põe este homem. Faz toda a diferença. Ah, não, importa para ele fazer sexo, depois eu faço sexo com ele e está resolvido. Não é bem assim que as coisas funcionam. Pensa bem se você não está jogando fora a tua condição feminina e com isso levando embora a possibilidade de você ser mais feliz nesse relacionamento, né? Tem algo aqui que me chama a atenção também, referente ao que você bem começou dizendo ao programa, mas eu quero enfatizar isso. Esperar o aparecimento espontâneo do desejo é perder oportunidades de intimidade, alegria e prazer. O aparecimento espontâneo, se não vem, eu relaxo, deixo, é assim mesmo? Não. Então, hoje o programa é para fazer você pensar o que fazer com a falta do desejo. Como você trabalha com isso, tendo passado, então, por esses 3 estágios já avaliados. Vamos agora algumas dicas? Vamos lá. Então, a mulher, ela precisa ter noção de que esse desejo ele pode não aparecer de forma espontânea, como você já mencionou. Isso significa que uma vez que o marido a procura, mesmo para o relacionamento sexual, ela pode dar espaço para que o desejo sexual apareça no decorrer da relação sexual. Vai ser muito melhor do que ela ficar fingindo que está dormindo, né? Ou fingir uma dor de cabeça, inventando outras desculpas. Então, ela, na verdade, deveria participar desse momento, se esse desejo não nasceu naturalmente na cabeça dela. Mas, quando eu falo que os homens valorizam essa iniciativa da mulher, é tão verdade que eles se sentem o máximo por isso. Então, assim, uma vez que você pode dar início à relação sexual, você, como mulher, vai estar mostrando para esse homem que você o ama, que você quer intimidade com ele e ele vai se sentir super interessado. Só que a mulher, ela demonstra interesse diferente do homem, né? E aí é interessante a gente observar que a mulher, às vezes, ela coloca uma blusa, ela deixa um botão aberto e para ela está tendo toda a iniciativa sexual. E o homem, ele vai olhar aquela blusa aberta e ele vai desejar tocar essa mulher, ele vai desejar aproximação e na cabeça dele, ele que começou tudo. Então, assim, a nossa espontaneidade para a relação sexual é muito diferente do homem. Na cabeça do homem, o que é relacionamento sexual espontâneo? É você atacar ele. Então, é você ir para cima, você ter toda a iniciativa sexual. Para o homem é isso. Para o homem, para a mulher... Para a mulher não. Então, a mulher bota uma lingerie e fica esperando,
né? Que o marido chegue. Para a mulher é uma insinuação. É, só uma insinuação. Então até vale como conselho para os maridos, né? Uma vez que ele está ali olhando e vê que tem um decote um pouquinho maior em casa para esperá-lo, né? Uma lingerie por baixo de um hobby. Então, provavelmente essa mulher está querendo dizer para ele, olha, eu tenho desejo sexual por você. Então, vamos nos envolver sexualmente, né? E realmente, o homem e a mulher, nesse quesito, eles pensam de forma muito, muito diferente. E que é bom que se entendam, né? Sim. Que esses códigos sejam entendidos. Sabe que é muito injusto quando algumas vezes você pensou assim, não é necessário fazer um programa a respeito de sexo, não é necessário falar a respeito. Gente, já falei para vocês de outras vezes e volto a repetir, o público que se renova é importantíssimo sim. Isso aqui é um programa de educação sexual. A vida, ela se estabelece a partir do conhecimento. A palavra de Deus já diz isso. O próprio Deus traz essa questão quando ele diz, meu povo sofre por causa da falta de conhecimento. Precisa conhecer. Então, para o homem, o pensamento é ele é um quadrado, né? Ele é prático, ele é objetivo. Para a mulher, ele tem outras formas. A maneira como se porta, como seduz, como conduz a relação que ela espera. As expectativas femininas são muito diferentes das expectativas masculinas. Por isso que é importante a gente falar. Estou falando de duas pessoas diferentes, com códigos diferentes, e elas precisam se encontrar. E é tão lindo, tão rico quando pessoas assistem os nossos programas, o que aconteceu, por exemplo, inclusive com programas em que você participou, de depois dizer assim, olha, Eliane, o meu marido assistiu junto comigo e teve uma diferença, ele entendeu algo diferente e aquele programa nós assistimos juntos e foi uma aula. Que maravilha! Então, isso tão simples eu pontuo agora. Códigos que precisam ser entendidos. Um decote tem um significado. Para você, ela ir em busca da relação sexual, puxa, tem um outro significado. E assim a gente vai se entendendo e colaborando para que o desejo, a sexualidade, o jogo da vida funcione e seja muito feliz. Esse é o seu Sem Tabus, um programa para falar de sexualidade, de relacionamento. Aí a gente fala sobre a sexualidade para os adolescentes, para os jovens, a gente dá dica de sedução, dá dica de carinho, de respeito, mas sem fugir do contexto pleno de uma sexualidade bacana, saudável, forte, firme. E quando estamos falando aqui de sexo, nós estamos pensando no casal, nós estamos pensando homem e mulher, nós estamos pensando na família. Estamos pensando, essa é a nossa bandeira, família, homem, mulher, vida sexual saudável, tá bom? Escreve pra gente, mande e-mail ou fala com a gente mais rapidamente na nossa página, facebook.com/semtabus.nt ou nos escreve, se para você é melhor, mande um e-mail para semtabus@novotempo.com. Combinado assim? Ainda temos o nosso site com todos os programas disponíveis. Perdeu os programas, está descobrindo, é a tua primeira vez hoje? Então tá, olha. Tem outros programas sobre diversos temas, sobre o que você quiser, nós já falamos aqui, já estamos no ar há um bom tempo, tem dezenas de programas para você, tá certo? Hoje a nossa conversa aqui é com a especialista em sexualidade, a autora do livro Conversa Íntima, estamos falando sobre desejo, ela tem um capítulo a respeito, muito, muito bom, e então fique muito à vontade. Quero oferecer para você a revista Fique Leve, Princípios Básicos para uma Vida com Qualidade, a respeito de saúde física, mental e espiritual. Presente para você. Como é que faz? Manda um e-mail para a gente pedindo o curso bíblico ou lá no nosso blog você encontra um banner dessa revista. Quando você clica, vai abrir esse banner, vem ali um questionário, ou melhor, um formulário para você preencher e então nós vamos mandar para você depois pelo correio a revista mesmo. Você vai receber aí na sua casa, de presente. Quero agradecer por esse presente aos que são anjos da esperança. Quem são os anjos da esperança? Que nós chamamos carinhosamente. São aquelas pessoas que nos ajudam a fazer esse trabalho. Então tem o apoio dos anjos da esperança que nos ajudam financeiramente cada mês com o valor que podem, tornam-se pessoas que nos ajudam de acordo com a sua condição. Então nós tomamos todo esse valor para fazer algo maior que beneficie um número grande de pessoas. Então, por exemplo, todos os cursos bíblicos que nós oferecemos aqui na Novo Tempo, todos são
para você receber em casa, para aprender sobre a vida, sobre a palavra de Deus, e você não vai pagar nada por isso, porque alguém já nos ajudou a fazer e você é convidado a fazê-lo também, para mandarmos para mais pessoas, para mandarmos para todo o Brasil, para chegar a cada vez mais lares e pessoas que tenham em mãos dicas e suporte. Nem são dicas simplesmente, são suporte para dar um caminho novo para a vida. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos rapidinho conversando aqui com a Eliane, falando ainda a respeito da postura da mulher, da postura do homem em busca desse desejo e da realização sexual. Rapidinho já estamos de volta aqui com você. Eu te espero. Você me espera também? Até já. Meninas, meninos, homens e mulheres que se importam um com o outro para fazer feliz. Estamos falando especialmente agora para casais, como trabalhar o desejo sexual. E agora vai ser bem legal. Quer dizer, o tempo todo foi legal. Agora mais ainda, porque é algo ainda mais prático, né? A Eliane vai dizer para a mulher como fazer para estimular o desejo do marido e como o marido vai poder ajudar a aumentar ou estimular o desejo sexual da sua mulher. Então vamos lá, como que a mulher faz isso? Então, a mulher, se ela tem interesse em estimular o desejo do marido, uma das coisas que ela precisa fazer, além de demonstrar interesse, né, pelo sexo, é ser espontânea. O que é essa espontaneidade? Quando você tiver aquele momentinho de desejo, nossa, agora meu marido passou aqui por mim, passou tão cheiroso, me deu uma vontade de abraçar, estar com ele e até fazer sexo. De chegar até o relacionamento sexual, não perca essa oportunidade. Você precisa demonstrar esse interesse direto para ele. Então, assim, isso vai fazer com que o seu marido se sinta extremamente privilegiado, porque você foi uma pessoa que demonstrou espontaneidade, né? Outra forma de você demonstrar espontaneidade seria você tirar um tempinho para ficar sós com ele. Então, se é um dia que eu posso mandar as crianças para outro lugar e pensar, né, em um relacionamento sexual planejado, por que não fazer isso? Tem gente que tem um certo preconceito com a questão do planejamento, né? Só que para uma vida, para uma rotina intensa, como muitos de nós têm, planejar é a melhor coisa, né? Planejar que é tirar esse filho de casa, para onde eles vão, isso que é o planejamento. E assim, o planejamento, ele é importante em tantos aspectos da vida, por que não no relacionamento sexual? Quando a gente fala das mulheres, elas geralmente falam assim, mas geralmente eu tô cansada. E é verdade, o relacionamento sexual, ele exige um gasto energético, né? Mas, por que não pensar em um dia que você sabe que não vai trabalhar no outro dia, ser um dia fixo para o sexo? Isso vai demonstrar para o seu marido que você tem interesse em estar com ele naquele momento. Então, se você trabalhou a semana inteira, chegou em casa na sexta e sabe que no sábado você vai poder acordar um pouquinho mais tarde, por que não se relacionar sexualmente naquela sexta-feira à noite? Né? E aí você vai estar demonstrando para o seu marido esse interesse. Por mais que as mulheres achem que isso é muito estranho, né? Então essa questão de ter uma prioridade, eu colocaria exatamente com essa palavra. Quando você separa na sua semana um dia para o relacionamento sexual, você vai estar dizendo para o seu marido, eu tenho prioridade em estar com você. E é claro, Darleide, que a gente não precisa ser assim, duro. Então, eu agendei aqui para mim que seria muito bom. Não é, né? Não é ser metódico, né? Vou agendar quarta e domingo. Quarta eu passei um dia péssimo. Eu vou ser obrigada a me relacionar sexualmente? Claro que não. Mas, se você olha na sua agenda, pensa em um dia que vai ser prazeroso para você, que você vai estar mais descansada, por que não separar esse dia para o relacionamento sexual? E isso vai fazer com que seu marido fique muito feliz com essa sua iniciativa. Muito bom. Você diz a respeito de tirar as condições para fazer sexo. O que você quer dizer com isso? Não, quando eu falo das condições, é aquela mulher que vai falar assim, eu só vou me relacionar com você se eu estiver bem emocionalmente. Então, ele vai ter que ter dado
carinho, beijos Flores, e tal, flores, bombons e assim vai. Então você vai colocando condições para o relacionamento sexual. E quando a gente fala de relacionamento sexual, nem tudo é falado, né? As pessoas vão percebendo nas ações também. Então foi um dia que esse marido não deu tanto carinho, pode esperar que de noite não vai ter nada para ele. Então, a gente precisa pensar que as mulheres, às vezes, elas enchem os homens de condições. Ah, se eu estiver com dor de cabeça, eu não quero me relacionar sexualmente. Se eu estiver cansada, eu não quero me relacionar sexualmente. Se as crianças não estiverem dormindo, eu não quero me relacionar sexualmente. É tanto se que acaba que sobra quase nada de espaço para esse relacionamento sexual. Então a gente precisa tirar esse excesso de condições. E isso realmente é mais feminino. Há que se permitir, né? Não pode ser rígida com regras, porque sexo também não pode trabalhar com regras, porque a gente está falando de emoção, de espontaneidade, de vontade, de prazer. Uma outra questão que você cita aqui é não precisa de exageros, mas pelo menos 2 vezes na semana não vai matar ninguém. Não. O que você estava pensando nessa hora de exagero? É para não sugerir que nós estamos aqui falando de performance total várias vezes por semana, o quê? Porque quando a gente fala de relacionamento sexual, quantidade é sempre uma pergunta que aparece, né? E a população brasileira, ela é fixada no 3 vezes por semana. Só que a gente precisa entender que o mais importante do relacionamento sexual não é a quantidade, né? E sim a qualidade. Então, se esse casal, se a gente está falando de promover uma prioridade, né? Colocar o sexo como uma prioridade, então eu estou separando um tempinho, um espacinho ali para me relacionar sexualmente. Se isso acontecer 2 vezes na semana, ótimo. Não precisa ser aquela coisa de obrigado todo dia para o meu marido ficar feliz. Não. Inclusive, nessa mesma pesquisa que você mencionou, Darleide, fala o seguinte, que os casais, eles se relacionavam, em média, de 3 vezes por semana. E que, geralmente, o homem, ele tinha interesse que fosse mais vezes. E a mulher, ela já estava feliz com o que acontecia, mas que ela achava que precisava melhorar em algum aspecto. Isso deixa claro para a gente as diferenças, de novo, entre o homem e a mulher. Então, essa mulher, ela tá sentindo que não tá, que o homem queria mais, mas ela está satisfeita. Ela aumentaria a quantidade por uma questão para agradar o seu esposo, né? Mas ela é muito fixada na qualidade, tá? Então, se esse relacionamento sexual acontece com qualidade, é bem provável que ela queira com uma maior frequência, tá? E o homem não. O homem, ele já é fixado na quantidade. Quantidade para o homem acaba se espelhando em qualidade. Então, a gente precisa dar uma adequada. Eu não posso ir para o exagero, mas eu também não posso pecar pela falta. E assim, fisiologicamente falando, isso também é muito sério, né? A mulher que não se relaciona sexualmente, ela cada vez vai ter menor desejo. Então, eu não me relacionei hoje, aí amanhã eu pensei que talvez pudesse me relacionar porque era importante para o meu marido, mas também não me relacionei, passou uma semana, passou 2, passou 3, passou um mês e fisiologicamente falando, cada vez ela vai sentir menor necessidade de se relacionar sexualmente. E o corpo dela vai responder com secura vaginal. Então essa mulher ela vai ficar com maior dificuldade de lubrificação, porque o corpo está entendendo que você não está usando, né? É como já diria o filósofo, né? O que não usa cai em desuso. Né? Exatamente. Interessante isso, viu? Muito, muito bem colocado. Vamos agora aproveitar o tempinho final para dar as dicas para os maridos de como, então, estimular o desejo feminino? Então, já a mulher, ela tem outras necessidades, né? Uma das necessidades básicas da mulher é o carinho. Então, é verdade, a mulher, ela precisa de carinho. Ela precisa de carinho sem intenção de sexo. Então, essa parte nunca que é difícil, deixe né, para fazer um carinho na sua esposa só no momento que você quer se relacionar sexualmente. O carinho, ele precisa ser contínuo, ele precisa, às vezes, uma ligação no meio da manhã para dizer que estava pensando nela,
já faz toda a diferença para perguntar se está tudo bem com ela, já faz toda a diferença. A mulher também, ela gosta de ser surpreendida. Então, quando a gente fala de mulher, a gente tem que falar sobre surpresas. E assim, não precisam ser grandes surpresas, né? E com relação ao desejo, uma das dicas que eu poderia dar para os homens é comprar uma lingerie do gosto dele, para que ela use, né? É passar um dia no meio do caminho e encontrar uma flor bonita e levar para ela, não precisa nem comprar, né? Faz alguma surpresa, mostre para ela que você estava pensando nela naquele momento. Mas se tem outra coisa que a mulher também valoriza muito, é um homem que é preocupado com sua família. Então, quando esse homem demonstra preocupação pelo seu lar, pela sua família, que tira um tempo ali para conversar com ela, que tira um tempo para brincar com o filho, que tira um tempo para ajudar nos serviços domésticos, porque sabe que ela está sendo sobrecarregada, isso faz total diferença para a mulher. E vai, de novo, respingar lá no desejo. Então, imagina um homem que viu que no sábado ficou aquele monte de louça suja e, de repente, ele tem a ideia de contribuir com a esposa que está cansada. Ela vai chegar e vai ver aquela cena, naturalmente o desejo sexual vai aparecer. Porque a mulher, ela é muito mais do emocional. Então, os homens precisam ficar atentos nesse sentido. Que bom. Você fala também para o homem escolher um dia da semana que você sabe ser puxado para ela e colabore, por exemplo, lavando a louça. Coisas simplinhas, né? Basiquinhas. Boa. Leve uma flor colhida no caminho ou comprada e mostre ter lembrado dela. Olha a simplicidade, é só isso. Puxa vida, separe um tempo do dia para ouvi-la, demonstrando atenção. Show. Pergunte sobre como estão as crianças na escola, pergunte sobre o seu trabalho, demonstre interesse por ela. A questão é a mulher se sentir cuidada pela atenção dele, né? Sim. Tem uma atenção desse homem. Atenção é a palavra principal para a mulher. E a gente precisa entender também, Darleide, que o tédio, ele atrapalha o relacionamento sexual. E eu achei interessante, eu recebi um e-mail um dia desse, falando que o casal, eles só se relacionavam sexualmente sempre da mesma forma. Então, ela por baixo e ele por cima. E caíram no tédio de sempre ser aquele posicionamento. E a pergunta que ela me fez, eu falei assim, por que vocês não variam um pouco? Mudem esse cenário. E aconteceu exatamente isso. Ela variou e ela me escreveu feliz porque tinha alcançado o orgasmo muito mais facilmente, porque teve uma variação. Então, o que a gente precisa pensar? Mesmo que o relacionamento sexual seja bom, ele não precisa ser só daquela forma. Pode existir uma variação para se fugir do tédio, tá? Não deixar que o tédio tome conta da relação. Isso aí também a gente começa a pensar, marcar às vezes uma viagem para a família, um momento específico ali para a família estar junto, para o casal sair sozinhos. Isso vai fazer diferença no dia a dia, promovendo um maior desejo para esse casal. Muito bom. Esse conteúdo é o 5º capítulo aqui do livro Conversa Íntima. A Eliane Mello é uma das autoras. Acho que você fez muito bem em terminar o rascunho do programa de hoje, o roteiro, dizendo que é importante que você entenda que não estamos aconselhando a você a fazer algo que não queira, que te traia ou que abale o seu autorrespeito. Quando essas dicas são dadas, de fato pode sugerir para o homem que mas eu não sei fazer isso, sabe, isso não é meu, não é de mim fazer. Número 1, faz um esforço, né? Precisa haver um esforço, mas não é um esforço assim pela obrigação, porque se estamos falando de uma relação onde há amor, eu faço alguns esforços por amor que, em vez de serem penosos, são só um aprendizado, são só um caminho para eu ver o sorriso do outro, para eu ver o prazer do outro, a felicidade do outro. Então, não estamos falando de obrigação, porque quando há amor, o que se chama obrigação, a gente chama de compromisso, de fazer o outro feliz, né? Então, achei que você pontua muito bem. Não é uma questão de se obrigar a fazer com peso, mas com leveza de quem ama. Para a gente terminar, como então a gente conclui usando
tudo isso que foi dito como um apelo, né, para que os casais se entendam e sejam felizes. Sim, a gente precisa pensar, então, que o desejo ele é importantíssimo, que ele pode ser trabalhado no dia a dia e ações simples vão fazer com que esse desejo ele aumente ou ele venha a ressurgir quando ele está ausente, né? E a gente precisa pensar que isso é bíblico, está lá, quando a gente fala de Cantares, Salomão e Sulamita, eles demonstram o tempo inteiro o desejo vivo no relacionamento deles. Então não é pecado, não é feio, é certo. Deus quer que você se relacione sexualmente, que você demonstre desejo pelo seu marido, que o marido demonstre desejo pela sua esposa. E isso está dentro do plano de Deus para o casamento. E a gente sabe quantos prejuízos tem quem trabalha mais de perto com família, quem acompanha mais de perto situações difíceis dos conflitos familiares, né, conjugais. Nós conseguimos enxergar bem de perto o que significam os conflitos na área da sexualidade, por falta de entrosamento, por falta de entendimento, por falta de compreensão. E por mais que sejam ditas a essas pessoas, procurem ajuda, muitas vezes elas não buscam, porque em algumas situações não tem nem onde recorrer, a quem recorrer, por travas, por amarras, por questões da sua construção enquanto ser humano, enquanto homem e mulher, por traumas que carrega, por dificuldades que arrastam para dentro do casamento. Então, essa é mais uma iniciativa nossa de fazer você compreender que há sim como buscar algo a mais no seu relacionamento. Vai depender muito de você, da sua boa vontade, da sua disposição. Então, para fazer sexo, olha que coisa boa, entender que o sexo não acontece só quando você tem desejo, mas esse desejo pode ser trabalhado e chegar depois. Mas antes você se permitiu, antes você se deixou ser conduzida. Estava aqui lendo um dos trechos que muitas vezes a gente fala aqui no programa a respeito de o que é pensar no sexo. Né? Pensar mesmo, pensar no corpo dele, pensar no corpo dela, estou falando do seu marido, da sua esposa, pensar em recebê-lo, pensar no beijo, pensar o que você pode fazer com toque, como que você, eu não aprendi, não sou uma pessoa muito de toque, de carinho, de carícia, você pode aprender, porque quando a gente ama, a gente tenta para fazer o outro melhor, é tudo na base do amor. Aqui também que se dizer que quando nós estamos falando de sexo, nós não estamos estimulando os casais a terem um novo encontro sexual, nós estamos sempre falando com muito equilíbrio, com muita sensatez, resguardado pela pesquisa, pela ciência, pelos profissionais que têm entendimento pela palavra de Deus e não estamos nunca colocando sexo como algo principal. Tem que ter desejo todos os dias, sexo é fundamental, é absolutamente único, exclusivamente com o sexo que você pode ser um casal feliz. Não, nunca, nunca os exageros, nunca a perversão, nunca a maldade, nunca o egoísmo, mas dividir o que é bom, o que faz bem, e sexo faz bem, como é o plano de Deus. Eliane, muito obrigada, um beijo, a gente se encontra ainda em outros programas, tá? Não vai se ver livre de nós. Até a semana que vem, um beijo para você muito especial, obrigada pela companhia, boa noite, bom descanso, durma bem, tenha bons sonhos, se ainda der um tempinho e quiser, pode fazer sexo também com seu maridinho, sua esposinha, não tem problema, mas vamos dormir, vamos ser felizes, sonhar e amanhã despertos para um dia novo, cheio de bênçãos e que a bênção de Deus repouse sobre você. Até o próximo.